Olá, então nessa aula de sexta-feira da nossa semana 5, nós vamos fazer então a correção dos exercícios da apostila que vocês já me enviaram. Esses exercícios são da parte da segunda lei de Newton, ou lei fundamental da dinâmica, da nossa semana 5. Ok, então vamos ver a primeira questão. Se atua num certo corpo uma força de 70 newtons, qual a aceleração adquirida por um corpo de 7 kg? E aqui nós temos as alternativas de 10, 7, 30 ou 70 metros por segundo quadrado. Então, nós precisamos procurar calcular a aceleração, certo? E foi nos dado que a força que atua é de 70 newtons, e que a massa do corpo é de 7 kg. Então, fazendo uso da expressão matemática para a segunda lei de Newton, que F é igual a m vezes A, né, essa é a expressão, nós podemos substituir aqui os valores. A força, 70 newtons, a massa de 7 kg e a aceleração é o que nós queremos procurar. O 7 está multiplicando, então ele vem para o lado de cá dividindo, então ficaremos com 70 dividido por 7 aqui, e a aceleração igual a essa divisão. 70 dividido por 7 resulta em 10, portanto a nossa aceleração é de 10 metros por segundo quadrado. Lembrando que esse sinal positivo significa que ele está aumentando a sua velocidade. A cada segundo aumenta em 10 metros por segundo, neste caso. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A, 10 metros por segundo quadrado. A nossa segunda questão. Quando sujeito a uma força resultante de 100 newtons, um corpo passa a mover-se com aceleração constante de 20 metros por segundo. Perceba, não é a velocidade que é constante, é a aceleração que é constante. Igual nós vimos na última aula, quando fizemos aquela simulação, tínhamos aquela simulação. Enquanto nós temos alguma força sendo aplicada, a velocidade vai sempre aumentando, por exemplo, né? Como é nesse caso, a velocidade vai sempre aumentando, porque nós sempre temos uma aceleração fazendo aumentar essa velocidade. Então o que muda é a velocidade, que está sempre aumentando nesse caso. E a aceleração é sempre a mesma, ela não muda. Por isso a aceleração é constante. Qual é a massa desse corpo? E aqui as alternativas: 2 kg, 3 kg, 5 kg ou 7 kg. Bom, então nós precisamos descobrir a massa desse corpo. Fazendo uso da segunda lei de Newton, F é igual ao produto da massa pela aceleração, nós sabemos que a força que atua nesse corpo foi dada de 100 newtons. 100 newtons igual a m. Por que eu não coloquei nenhum valor no m? Porque é justamente a massa que eu quero descobrir, certo? E 20 aqui no lugar do a, porque são 20 metros por segundo quadrado a aceleração dada, a aceleração que sofre esse corpo. Portanto, se o 20 está aqui multiplicando o m, ele passa para o outro lado dividindo. Então ficaremos com m, a massa, igual a 100 dividido por 20, que veio aqui dividindo. Então a massa vai ficar 100 dividido por 20, que é igual a 5 kg. Quilogramas é a unidade padrão do Sistema Internacional para a massa. Então a massa desse corpo, que sofre essa força de 100 newtons e acelera, tem uma aceleração de 20 metros por segundo, é de 5 kg. Então, a alternativa correta, alternativa C, 5 kg. Um corpo de massa igual a 10 kg move-se com aceleração constante de 2 metros por segundo quadrado. Determine a intensidade da força resultante sobre esse corpo. Então, nós sabemos, foi nos dado a massa do corpo de 10 kg, foi dado também a aceleração que esse corpo sente, de 2 metros por segundo quadrado, e a pergunta está nos questionando sobre a força, a intensidade da força. Então, sabemos que a força é o produto da massa com aceleração, então F igual a ma.
No lugar da massa, nós colocamos 10, no lugar da aceleração, 2, porque são 10 kg, como deu-nos o problema, e 2 metros por segundo quadrado, porque foi a aceleração dada pelo problema. No final das contas, nós temos que fazer essa multiplicação de 10 vezes 2. 10 vezes 2 resulta em 20, portanto, a força é de 20 newtons. Lembrando que newton é a unidade de força no sistema internacional, certo? Portanto, a força resultante aqui é de 20 newtons, ok? Portanto, alternativa correta, alternativa B, 20 newtons. Quarta questão. A existência de uma aceleração implica a existência de uma. Alternativa A, inércia. Alternativa B, força. Alternativa C, movimento uniforme. Alternativa D, massa. Ora, vamos pensar um pouco. Se existe uma aceleração, isso significa que há mudança no estado de movimento. Então o corpo, a velocidade dele não fica a mesma coisa. A velocidade dele muda, certo? A velocidade dele está sendo alterada por essa aceleração. Portanto, não pode ser um movimento uniforme, porque um movimento uniforme implica velocidade constante, e a velocidade aqui nesse caso não é constante. Então não pode ser a alternativa C. A inércia, ela não depende da existência da aceleração. Lembra que a inércia é a tendência dos corpos a permanecerem no seu movimento, ou de repouso ou de velocidade constante, que pode ser interpretada também com a resistência do corpo de mudar o seu movimento. Quer dizer, ele tende a permanecer no seu movimento, então ele também resiste a qualquer mudança. E lembre-se que a medida da inércia de um corpo é justamente a massa. Por quê? Lembra daquele exemplo, a caixa de papelão e uma geladeira. Qual que é mais fácil de colocar em movimento? A caixa de papelão. Por que a caixa de papelão? Porque a caixa de papelão ela tem menos massa. Então é muito mais fácil empurrar a caixa de papelão do que empurrar a geladeira, certo? Por causa das massas diferentes, nós temos inércias diferentes. Né? Essa resistência à mudança de movimento. Então a inércia, ela depende justamente da massa do corpo e não da aceleração que esse corpo sofre. Ela depende da massa. Portanto, aqui não pode ser a inércia, porque a existência de uma aceleração não implica a existência de uma inércia. Né? A inércia depende da massa do corpo, que não tem nada a ver que não depende da existência de uma aceleração. Okay? Então também não pode ser a alternativa A. Ok? E a massa também não pode, porque acabamos de discutir, a massa não tem... o que depende da massa de um corpo? Depende daquilo que aquele corpo é formado. Por exemplo, se for uma geladeira ela é feita de ferro, isso é muito mais pesado que um papelão, por exemplo. Então a massa ela está relacionada com o material daquele corpo, o material constituinte daquele objeto, e não com a aceleração que ele sofre. Ok? Isso em termos clássicos. Ok. Então o que nos resta é a força, e de fato nós temos discutido nas últimas aulas que é a força a grande causadora, a grande geradora da mudança de movimento. É a força a grande causadora da aceleração. Por quê? Afinal de contas, é assim que nós estudamos, não foi mesmo? Olha lá, segunda lei, a mudança no movimento é proporcional à força impressa. Foi o que Newton disse. Mutationem motis proportionalem esse vi motrite impresse. Quer dizer, essa mudança de movimento que Newton fala é a aceleração sofrida pelo corpo. E quem faz essa aceleração? A força que está empurrando esse corpo. Então, se existe aceleração, existe força, e vice-versa. Se existe força, isso vai causar uma aceleração. É uma força resultante que estamos aqui discutindo. Okay?
E por isso que nós colocamos a aceleração aqui junto com a equação da força, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Então, se tem aceleração, existe uma força. E se existe uma força ali resultante, vai existir uma aceleração sobre aquele corpo. Ok? Portanto, a alternativa correta dessa questão 4 é a alternativa B, é a força. A existência de uma aceleração implica a existência de uma força. Quinta questão. Um corpo de massa igual a 25 kg se move com uma aceleração constante de 3 metros por segundo quadrado. Se existe uma aceleração, então existe uma força. Vamos calcular essa força, né? Determina a intensidade da força resultante sobre esse corpo. E aqui nós temos as nossas opções, né? 3 newtons, 25 newtons, 35 newtons e 75 newtons. Veja que se esse corpo se move com uma aceleração, então existe alguém empurrando esse corpo, alguém exercendo uma força sobre esse corpo. Se não houvesse aceleração, se fosse velocidade constante, ou então se a velocidade fosse zero, esse corpo estivesse parado, significa que não existe força atuando sobre esse corpo, certo? Se fosse uma outra questão assim, um corpo de massa igual a 25 kg move-se com uma velocidade constante, determina a força. Não tem força, a força é zero. Por quê? Porque se existe aceleração, existe força. Se não tem mudança de velocidade, não tem aceleração, a velocidade é constante, então não existem forças resultantes sobre esse corpo. Não existem forças resultantes atuando sobre esse corpo. Ok? É isso que nos diz a segunda lei de Newton, certo? Que a mudança de velocidade, a mudança de movimento, no estado de movimento, é proporcional à força. Se não tem mudança de movimento, de estado de movimento, não tem força, ok? Mas nesse caso nós temos a aceleração. Então, foi nos dado que a massa é de 25 kg e a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a força é o produto da massa com a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, no lugar da massa nós colocamos 25, 3 para a aceleração, então a força acaba sendo 25 vezes 3, a intensidade dela, né? 25 vezes 3, que dá 25, 50, 75. Então a força é igual a 75 newtons. Alternativa D. Ok? Gostaria que vocês pensassem bem nisso, que só existe força se existe aceleração. Se a velocidade for constante, não existe aceleração. Então, qual que é a força que atua sobre o corpo? Nenhuma. Não existem forças atuando sobre o corpo. Não existe força resultante atuando sobre o corpo, ok? Então, nós terminamos aqui a nossa correção desses nossos exercícios da semana 5 sobre a segunda lei de Newton. Lembrem-se que vocês têm uma atividade complementar sobre a terceira lei de Newton para vocês fazerem, escreverem e me mandarem, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Corrijam os exercícios de vocês e vejam aquilo que vocês acertaram, aquilo que vocês não acertaram e podem me mandar qualquer dúvida que vocês tiverem. Não se esqueça do exercício da atividade complementar, tá bom? Então, ficamos por aqui e tenham todos, portanto, bons estudos.